Olá, tudo bem? Meu nome é Selma, eu sou enfermeira, realizo atendimento domiciliar e mais uma vez estou aqui pedindo para que vocês curtam, que vocês se inscrevam no canal para que mais pessoas consigam chegar aos conteúdos que são ministrados aqui. Neste dia nós vamos falar em relação ao herpes zoster, uma doença que causa muitas dores, que causa feridas e que é o pavor na vida dos idosos. Para começar, nós vamos falar dessa doença na infância, que ela não vem como herpes zoster. Na infância, ela aparece como a catapora, que é a varicela, uma doença que ela se propaga muito rapidamente, porque o contágio dela é fácil, através do beijo, do abraço, do aperto de mão, do falar pertinho, da tosse, do espirro, porque ela também é transmitida através das gotículas que saem da nossa boca, do nosso espirro. Então, as crianças, elas têm um índice muito alto de catapora quando elas não são vacinadas. A vacina para a criança não desenvolver a catapora, que é a varicela, ela deve ser administrada com 15 meses de nascida, certo? Não esqueçam disso. Então, a criança vai até o posto de saúde e com 15 meses de nascida, ela vai e toma sua dose, que é a tetra, certo? Ela vai não só proteger contra a varicela, como também ao sarampo, a cachumba e a rubéola. Ela vai proteger de 4 doenças, por isso que ela é a tetra. A criança que se vacinou, ela não vai desenvolver grande parte não. E quando desenvolve, é bem leve, só são pouquíssimas vesículas que aparecem na criança. Então, é importante, vale a pena sim se vacinar. Além do que, quando adultas, elas não vão desenvolver, após os 50, 60 anos, a herpes zoster, que é uma doença que maltrata tanto o idoso e que traz sérias consequências. Para o idoso, tem vacina? Tem. Quem não teve a doença ainda, ela deve se dirigir a uma clínica particular, porque na rede pública não tem. A vacina custa de 400 a 600 reais, a depender do laboratório, da clínica que você vai ter acesso. E aí você, para ter acesso a essa vacina, vai ao médico, pede para ele prescrever, aí ele vai fazer os exames com você, vai ver como é que está a sua imunidade, as comorbidades que você tem, e aí sim, depois da avaliação médica, você pega a prescrição e você se dirige até uma clínica particular e toma sua vacina. Vale muito a pena, viu, gente? Muito a pena mesmo, porque as consequências do herpes zoster, ela pode durar anos, muitas dores, não é nada fácil conviver com o vírus. Quem já teve herpes zoster sabe muito bem disso. Quem já teve herpes zoster pode se vacinar? Sim. Só que herpes zoster, você, depois que desenvolve a doença, naquela fase que você tem mesmo, dali em diante, que se chama fase aguda, quando surgem as bolhas, as lesões, você só pode se vacinar após 1 ano que o vírus foi reativado, certo? Como a pessoa vai desconfiar que está com herpes zoster? Então, os sintomas são uma dor sempre do mesmo lado. Pode ser na região torácica, lombar, no braço, no rosto. Lembrando que quando é na face, existe um risco muito eminente, muito grande de causar cegueira. Tem que ter muito cuidado quando o herpes zoster ela atinge o rosto. Não é tão comum. Geralmente é mais a região mesmo de tórax, lombar, por isso que as pessoas até inclusive chamam de fogo selvagem, porque ela pega a região lombar e torácica e faz aquele meio círculo. E aí como é que você vai saber que você pode estar? Você deve procurar um médico, você vai ter geralmente moleza no corpo, pode apresentar febre, dor de cabeça e queimação em uma determinada região, sempre em um lado só, em um lugar só. Então, quanto mais antes for diagnosticado pelo médico, melhor. E aí, no caso, ele vai lhe passar antivirais, como a ciclovir, e vai passar também pomadas, com a mesma substância. Essas lesões, se elas chegarem a se desenvolver, aí você vai ter que, geralmente, tem uma fase dela, quando está estourando, saindo aquela aguinha, aquele líquido que sai das bolhas ali, é o vírus vivo. E ele é contagioso? Sim.
As pessoas que não desenvolveram catapora, não tomou vacina, e aí tem acesso, por exemplo, o cuidador que nunca teve a doença, também não se vacinou. E ele cuida desse idoso, o que é que pode acontecer? Ele pode pegar a doença de uma maneira muito mais grave. Ele não vai pegar a herpes zoster, ele vai desenvolver a catapora. E de uma forma muito mais grave. Por que mais grave do que na criança? Porque o sistema imunológico do adulto ele já está formado. O da criança não, ele está em formação. Então, a questão inflamatória da criança ela é menor. Quando é um ser adulto que ele desenvolve a catapora, que ele que tem contato com esse vírus, que ele vai desenvolver, o problema dele maior é por conta do alto índice da inflamação, o alto índice inflamatório daquela pessoa, porque ele já desenvolveu a questão, entendeu? É por conta disso. Então, sempre, é muito arriscado o adulto ter catapora, realmente é. Porque quando ele pega, a questão imunológica dele já está formada, e aí a imunidade toda formada já, e aí ele tem a questão inflamatória muito elevada. E aí muitas vezes realmente causa, ele vai a óbito, né? Não é uma coisa tão constante de acontecer, mas pode acontecer. E aí o que é que tem que ter cuidado com esse idoso que está com herpes zoster, né? Cuidado do contágio com esse líquido que sai dessas lesões para não pegar. Não é fácil assim de pegar, realmente, não é uma coisa assim como a catapora, ele é mais, tem uma dificuldade maior, né, porque começou lá no líquido. Então é bom que quando tá assim, saindo esse líquido, que mantenha gás não aderente nessas lesões, né, para que não provoque mais lesão ainda. Pega uma atadurazinha fininha só para proteger. Sujou? Tá suja a gases? Não reutiliza não, joga fora. É muito importante o cuidado com o idoso nesse momento. Cuidado do banho, a higiene mesmo nessas lesões, limpar direitinho, secar com gases, cobrir com gases não aderentes, passar uma atadurazinha a depender do local que esteja, certo, gente? É muito importante. Porque a gás, ela não vai só a questão de cobrir, né, por conta do vírus, mas também a questão do conforto, porque a roupa não fica topando, às vezes vai se encostar em alguma coisa, se machuca e dói mais, certo? As consequências do herpes zoster. O herpes zoster, ele traz consequências graves, em alguns casos, questões neurológicas. Se o paciente já tem, assim, está no início de Alzheimer, ele desencadeia mais ainda, ele acelera esse processo do Alzheimer. A dor, porque a dor do Alzheimer ela pode durar meses, ou ela pode durar anos ou até a vida inteira. Porque principalmente o paciente que tem Alzheimer, ele fica com a dor na memória. Então ele fica com aquela dor para o resto da vida. Toma medicação e tudo, vai atenuar, vai melhorar ali, mas não vai curar mais. Alguns. Outros, com 6 meses, já não sente mais. Vai depender muito, né, de idoso para idoso, de como é que está essa questão da imunidade dele, entendeu? E o que é que vai desenvolver esse vírus? Esse vírus pode ser desenvolvido, medicações, muito estresse, uma raiva muito grande, as pessoas idosas, né, elas se aborrecem muito fácil, às vezes elas ficam tristes, depressão. Então, a questão mesmo do idoso em si, das doenças que ele tem, a imunidade dele baixa, e nessa que a imunidade baixa é tudo que eles precisam, porque o vírus ele é oportunista. Ele está ali adormecido, certo? Nos nervos, ele fica lá adormecido, na camada dos nervos. Então, ele fica esperando o momento certo. A imunidade baixou, o paciente se estressou, está tomando muita medicação, então é aí que ele vem mesmo a aparecer. E a questão que vocês têm que entender assim, porque tem a questão financeira, que realmente ela é muito alta para tratar o herpes zoster. Aí muita gente pensa assim, mas a vacina é cara. Gente, pode ter certeza, é bem mais em conta você tomar a vacina do que você tratar. Porque não é só nem o dinheiro, é a questão de você ficar com essa dor e ter problemas sérios, graves, neurológicos. Então é algo muito sério a se pensar. Ele traz problema neurológico, ele traz depressão, a pessoa pode desenvolver a demência,
demência severa. Então, é muito melhor a prevenção, certo? Do que você ficar esperando ficar doente para se cuidar. Procure na sua cidade o médico de vocês, veja a condição de vocês de tomarem essa vacina, peça prescrição, procure onde é a clínica da sua cidade que dá esse tipo de medicação e não percam tempo, porque saúde é uma coisa muito importante, certo? Quando você pode tomar essa vacina? Após 50 anos de idade. Fez 50 anos, você já se prepara. Você vai ao médico, faz seus exames, vê a questão da imunidade como está. Não percam tempo, gente. Teve o herpes zoster, pode se vacinar? Sim. Agora, como é? Você vai esperar, né, aquela fase aguda. Quando é a fase aguda? Aquela fase que você surgiu a doença e está com aquelas bolhas, né? Então, você está na fase aguda. Você vai esperar 1 ano depois dessa fase aguda para poder tomar a vacina, certo? Para que não, porque ela pode surgir outra vez. Se a imunidade baixar, se tiver uma contrariedade, um estresse, ele pode sim retornar. E volta mesmo de uma maneira bem severa, certo, gente? Quanto tempo vai ficar com a doença? Assim, na fase aguda, né? Então, você tem os sintomas, que é a dor de cabeça, mal-estar, dor no corpo, dor no lado só, queimou. Aí, de 7 a 10 dias, vão sair aquelas bolinhas, aquelas feridinhas, aquelas lesões. Eu estou falando em 3 palavras para que quem não sabe o que é lesão vai saber o que é ferida, entendeu? Então, aí vai sair essas lesões, essas feridinhas, dentro de 7 dias, de 7 a 10 dias. E quando elas vão sumir? Com o tratamento adequado, a higiene, a boa alimentação, muita água, vocês vão sair desse período, né? Desse período crítico, das feridas, dentro de 30 dias, mais ou menos, certo? Dentro de 30 dias. Agora, a dor não. A dor, ela persiste por meses. O menor tempo, geralmente, são 6 meses, 4 meses. O máximo, anos, e depois de anos, pode ser a vida inteira, certo, gente? Então, o negócio é se cuidar. Não esqueçam, viu? Procurem sempre orientação, tenham muito cuidado para que não precise passar, porque hoje vocês têm, né, um modo de não passar por esse problema. Procure seu médico, vão a clínicas e muito boa sorte. E até a próxima.